e desfrutaremos dos princípios da felicidade. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Em um mundo inferior onde existem espíritos primitivos, certamente os fluidos que os cercam são de natureza pesada, compatível com os seus habitantes. Qualquer espírito de natureza superior que tiver de reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando, assim, o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos, que podem ser evitados. Certamente que uma alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. O mesmo não ocorre com os espíritos primitivos, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos, perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nesses mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações destes espíritos em mundos superiores. Podemos, com isso, imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na Terra. Em se falando de sofrimento, o que mais lhe causava inquietação era, certamente, o ambiente negativo, o magnetismo exudado do planeta Terra, chegando, em momentos de oração, a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra, e ele, aí, transpirou sangue, pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado, se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso, para que possamos sentir a posição de Jesus, quando veio à Terra nos ensinar. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 95. O perispírito tem forma. O perispírito não tem forma, no entanto, ele é obediente à determinação do espírito, e conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico. Assim como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito, o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Mas, o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Até certas doenças são assimiláveis para os descendentes, com muita propriedade, e essas hereditariedades, em casos diversos, se interpenetram por vibrações afins. Os males psicológicos são também transferíveis e, em muitos casos, passam para o mundo biológico, e por vezes, de forma bem acentuada. A descoberta do cientista russo Pavlov dos reflexos condicionados é um ponto de partida e apoio para as doenças herdadas ou, por vezes, assimiladas por nós, quando ouvimos alguém falar em doenças, e mesmo a criação de ideias e suas materializações, na psicosfera da Terra, pelos homens decadentes mentalmente. Tudo que se cria mentalmente toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. A ciência oficial fala muito em hereditariedade, contudo, examina essas leis somente no corpo físico. Porém, ela tem mais amplitude na seara mental e é muito mais absorvida pelas emoções semelhantes às dos criadores. O corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange à sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas de energias, de acordo com os sentimentos, capazes de equilibrar todo o soma, como de desarmonizar todos os seus princípios harmoniosos. Depende da educação da alma, e foi sem explicar particularidades que o Evangelho apareceu no cenário do mundo, na sua mais profunda simplicidade, para educar o ser humano. Entretanto, se estudado cientificamente,
torna-se o livro mais científico do mundo, por falar das principais verdades ligadas à alma, com todos os seus possíveis corpos e a sua mais elevada harmonização. O perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente, usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores desqualificam os sentimentos, enervando as energias sublimadas e tornando-as em magnetismo inferior, de sorte a pesar a carga vibratória e endurecer as sensibilidades do corpo astral, que serve ao espírito como carro de condução, e ele, animalizado, torna-se pesado e de difícil manejo. É qual o animal lerdo que, mesmo sob os mais drásticos açoites, ainda é insensível ao comando. A doutrina dos espíritos, sob a influência do Cristo, vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e a alcançar o despertamento dos dons espirituais, de maneira a nos libertar da escravidão da ignorância. O perispírito é semimaterial, pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois, para que o espírito alcance a luz. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 96, Igualdade dos Espíritos. Os espíritos são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que esse realmente merece, de acordo com o que oferta. A grandeza da criação está na variedade, e a natureza nos dá uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças de formas de tudo que existe. Em cada uma nota-se uma força inteligente no comando, com toda a certeza do que está fazendo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um, e certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou dádiva, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. No mundo físico pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês e o de um estadista, de uma doméstica e o de uma rainha. Os corpos são semelhantes sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. Ao se verificar mais adiante, e observará que o corpo de um santo e o de um pecador são iguais nas suas estruturas. A formação biológica é a mesma, porém, a vida de um é diferente da do outro, mas Deus dá a ambos a mesma assistência. O que ocorre é que o santo assimila mais as bênçãos do Senhor, compreende suas leis e as respeita, e o pecador ainda se encontra cego e surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência, e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis, e assiste todas as criaturas, filhas do seu magnânimo coração. Nunca faltam escolas para todos,
e cada um recebe o de que precisa na escala a que pertence. Porém, o modo de ensinar de Deus é bem diferente do dos homens. Ele, o Senhor, ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades com todo o empenho de servir e todo o amor de pai que nunca esquece seus filhos. Nós outros é que somos, às vezes, rebeldes e custamos aprender as lições, e em muitos casos aparece em nós a dor, para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Estamos passando uma fase dolorosa na Terra, um fechamento de ciclo, de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo a de um tumor na sociedade a que pertences. Não há outro recurso, a não ser o da própria dor, em formas variáveis, para despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Um dia, certamente seremos todos iguais, mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza, basta atingirmos a maturidade que eles já conquistaram. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, Questão 97, a escala evolutiva. Dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos, encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, podemos fazer, como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo, para todas elas, a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões, da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito, ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais. No que concerne à evolução, sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos, os são em relação aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal, a pureza total, somente o Senhor a possui, em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos, o que, nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos, por vezes, para determinada tarefa, porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente, e é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas, por nossas inferioridades, que vibram em nossos caminhos. A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual, de passo a passo, e foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas, mas, o trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos como espíritos, mas, dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos. No que tange à moral, todavia, necessário se faz que entendamos o que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestres dos que procuram aprender. No mundo físico as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo, e, mesmo assim, dificilmente podes determinar a qual classe pertencem certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos, e anunciamos com todo vigor algum dever,
que não passa mesmo de dever de cada alma. Deixemos quem quiser julgar a qual classe pertencemos, o que não nos interessa muito. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós, bastando encontrá-lo, e se o encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 98, Espíritos Bons. Os espíritos a que chamamos de bons pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral, está na média, em se falando das três de que nos fala o Livro dos Espíritos. Os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável, entretanto, todos eles têm tendências para o bem e esforçam-se para melhorar, e é dentro desse esforço contínuo que eles melhoram e vão alcançando, passo a passo, a sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Considerando a vida infinita na imortalidade da alma, devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável, na cronologia dos homens, para chegar à perfeição. Os espíritos bons, mesmo cheios de boa vontade, ainda têm de sofrer determinadas provas, é o passado ainda ligado ao presente, por fardos que não foram descarregados, mas que o serão. Não é com isso que se deve esmorecer. Ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, pois se encontram no meio do caminho, e isso já constitui grande vantagem. O tempo maior é gasto na inferioridade. Quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre fazem acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-las, para o nosso próprio bem. A alma, para conquistar a perfeição, haverá de conhecer todas as coisas referentes ao amor e à sabedoria, dominar todas as emoções onde elas surgirem e, como prêmio, receberá tranquilidade de consciência em todos os aspectos. O espírito, na pureza em que falamos, não tem mais nada que aprender na terra. Em sua estrutura espiritual, atrofia-se a razão, para florescer, em seu lugar, a intuição. Não precisa raciocinar para conhecer, porque lá conhece. A terra está cheia de espíritos da terceira ordem, e bastante da segunda, porém, os de primeira ordem vêm, por misericórdia, a ela, como bênção de Deus, para abençoar os de boa vontade e fortalecê-los cada vez mais no bem que pretendem fazer. Pode-se observar como cresceu a fraternidade na terra, como houve um grande impulso de caridade entre os homens, e foi por esse crescimento que as trevas se arvoraram no orgulho e no egoísmo, onde se vê o aumento das guerras fratricidas, os assaltos e o crime, que são realizações normais da inferioridade, quando nota a preponderância da luz. Nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo fechamento de ciclo, para abrir outro, despertando a potencialidade dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores, em nome de Cristo, que dirige os destinos dos espíritos até a consumação dos séculos. Os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Verifiquemos o quanto Deus é bom. A ajuda visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os meios, na sustentação da vida, tem adiado muitas catástrofes por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Pedimos que continuem, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro de todas as discórdias. Que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, possam se tornar melhores, de forma que os melhores possam orientar-se no equilíbrio, favorecendo a todos na conquista do amor verdadeiro e santo. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 99, Espíritos inferiores. Essa é uma categoria de espíritos que nunca podemos determinar dentro de uma só espécie. Existe nela variedade de sentimentos,
como de posição na escala de elevação espiritual. Contudo, são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem, e não sentem tendência alguma para a caridade. Antes, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes, maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões, por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra, em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. São falanges espraiadas em todo o globo, e infelizmente encontramos muitos deles nos lares onde se vê muita discórdia e mesmo separações. É nesse sentido, de desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los, que aconselhamos o culto do Evangelho no lar, força poderosa, capaz de devolver a paz entre os irmãos, que aceitaram viver juntos. As organizações de caridade são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço, a não ser perturbar os ambientes que desejam e trabalham para a paz. O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual. Cada espírito, encarnado e desencarnado, deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras. É o Evangelho vivido, e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. Os nossos pensamentos podem ser um ninho de espíritos inferiores, como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. Os que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores, e os poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade e do amor na verdadeira acepção da palavra, trabalham para sua própria paz íntima. O quadro da Terra é algo triste, no que tange ao ambiente interior. Não obstante, os recursos estão e vão ser usados para o devido saneamento espiritual. Cabe a nós outros, já despertados para o bem comum, fazer parte daqueles que saiam a semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. A última categoria dos espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda a espécie de deturpação da verdade. O seu ambiente constitui um ninho de serpentes, de todas as más qualidades que se possa imaginar. Entretanto, são irmãos que precisam da nossa assistência, mas, ao dá-la, é sempre bom nos lembrar da advertência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos fala, vigiai e orai. Muitos deles confundem-se com os encarnados, pelas aparências de sentimentos, mas a doutrina espírita, na feição do Evangelho redivivo, está no mundo para limpar a ira das nações e colocá-las à frente de todas as decisões que possam tomar a palavra e a vivência daquilo que conheces pelo nome de amor. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, Questão 100, Escala Espírita. A escala espírita não é definitiva, nem muda nada nas leis naturais de Deus. É qual a flora e a fauna na organização dos homens, não passa de um sistema de classificação das plantas e dos animais em qualquer lugar na Terra. Dividindo o reino das almas em 3 dimensões, ficaremos conhecendo a qual pertencemos, pelos impulsos que nos assaltam e os sentimentos que nos envolvem mesmo em espírito, estando livres de quaisquer, pelas humanas, ou ordem que porventura nos seja dada, partindo da terra ou dos nossos companheiros espirituais. Isso é para que se possa ter uma ideia sobre a que faixa pertencem os espíritos, tirando uma base pelas suas intenções e, certamente, pelos seus pensamentos.
Sabemos que todos desejamos pertencer à classe dos puros espíritos. No entanto, tal fato depende primeiramente de Deus e, depois, de nós mesmos. Vamos buscar no Evangelho o melhor entendimento para esse assunto, quando Jesus responde à mãe de Tiago e João ao desejar ela que o Mestre colocasse seus filhos ao seu lado. Vejamos a sua resposta: bebereis o meu cálice? Mas, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém, para aqueles a quem está reservado por meu Pai. Marcos, capítulo 10, versículos 38 a 40. E quando depende de Deus, depende de cada criatura, de esforço e da posição que já conquistou no avanço do tempo. Enquanto esse tempo não chegar, passaremos por todas as provas que nos levam ao despertamento espiritual, ao amadurecimento dos dons espirituais. O que os espíritos puros podem fazer por nós é somente o que eles receberam dos que os antecederam na marcha para a luz, exemplos de pureza, de honestidade, de amor e de caridade. Os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas existem muitos e muitos seus irmãos da luz, trabalhando em benefício deles. Somente o futuro lhes mostrará o quanto receberam dos seus irmãos maiores. No entanto, a decisão cabe a eles em todos os aspectos, como sendo a vontade de Deus. Cada alma tem uma certa liberdade, e o que toca a ela de livre-arbítrio, ela usa de acordo com a sua elevação. Eis aí a escala que funciona dentro da sua escala, lhe dando toda assistência, de modo a compreender e seguir o seu próprio caminho. Somos todos iguais, sabemos disso, porém, situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai. Somos como frutos da grande árvore, Deus, e como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Como filhos de um Pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito já consciente da verdade é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existem dor e problemas sem conta. Os espíritos superiores não se incomodam com as classificações dos homens, em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, política ou mesmo religião. Eles são o que verdadeiramente são. Os inferiores ainda se apegam a velhos tabus, como sejam os de pureza de sangue, raça e preconceitos. E, ainda mais, são apegados aos bens materiais que, ao invés de ajudá-los no grande trajeto para o lado de Jesus, crucifica-os no lenho da consciência. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, Questão 101, Espíritos Imperfeitos. Essa classe de espíritos a que o Livro dos Espíritos chama de espíritos imperfeitos, é de uma extensão imensurável na Terra. Dela fazem parte tipos diferentes de entidades, com sentimentos variáveis do mal. Desde o brincalhão até o belicoso, que ora faz parte de todos os movimentos das armas em todo o mundo, investidos com a capa de defesa e de justiça. Pode-se observar que, de vez em quando, aparecem na mente pensamentos indesejados, que o bom senso fala não terem nascido dos próprios sentimentos. Eles vêm de alguma classe desses espíritos inferiores, porque lhes sobra muito tempo e a prática lhes devolveu a razão, para a perturbação na comunidade da Terra. Ignoram que são sementes que eles deverão colher mais cedo ou mais tarde, no mesmo ambiente em que os semearam. Pelos pensamentos que surgem na mente pode-se, portanto, analisar de onde eles vieram, qual a fonte que os estruturou. A palavra imperfeição é usada por limitação de nosso vocabulário, em se tratando dessa modalidade de espíritos, porque Deus, sendo perfeito, não iria fazer algo imperfeito. Poderíamos tratá-los por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, mas que serão despertadas à luz do sol divino. Há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país,
de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Os espíritos chamados de inferiores não têm, evidentemente, completa culpa de serem assim, observando o despertamento gradativo das almas. E esse empuxo espiritual constitui uma lei. Contudo, fica em nossas mãos aproveitar a luzinha que for nascendo em nosso coração, para o nosso próprio bem, e essa luz nascente que o mundo espiritual se dispôs, em nome do Criador, alimentar, para que o candidato desperte e se conscientize dos seus próprios deveres ante seus compromissos. A palavra despertar é muito adequada para essas entidades, porque Deus, na sua criação universal, nada esqueceu ao criar os espíritos. Em todos nós existem todas as qualidades espirituais, esperando o tempo e a nossa compreensão para crescer, como cresceram os anjos. Estes também vieram de onde viemos, como partimos do mesmo ambiente divino dos espíritos primitivos. É muito importante a afirmativa dos espíritos em O Livro dos Espíritos, de que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas, acrescentamos, com todos os valores em estado latente que, a qualquer momento, acordam para a felicidade porque foram criados. O índio ou o bugre têm as mesmas qualidades dos santos e dos sábios, e recebem de Deus as mesmas bênçãos. A diferença é que os primeiros dormem, e os segundos já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. A Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores que os espíritos bons, da segunda classe. Mas, os bons, mesmo em menor números, sairão vitoriosos, e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sob a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar tudo o que criou, e assim sucessivamente. São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual, devido às faixas em que vivem. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 102, Classificação dos Espíritos. A classificação dos espíritos é infinita, no entanto, obedece a certa ordem para um melhor entendimento. Vamos falar nesta mensagem sobre os espíritos impuros, nos quais podemos identificar fraquezas, no que tange ao convívio com os outros, seus próprios irmãos. É fácil reconhecer a que classe pertence tal ou qual espírito, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias e, certamente por suas ações. O espírito impuro somente idealiza o mal, e nisto procura homens de sua estirpe, para que a sua convivência seja em perfeita harmonia, e transmite para seu instrumento as suas ideias de vingança, de ódio, de maledicência, enfim, de todos os tipos de discórdia. Devemos ter cuidado com os espíritos impuros, para não sermos influenciados por eles e não cairmos na ordem dos escandalosos. É melhor que nos conscientizemos de que, se a natureza não der saltos, eles somente entenderão a verdade com o passar dos tempos. É necessário que tenhamos paciência, sem conivência, que tenhamos tolerância, sem apoio às ideias maléficas. Eles precisam mais de serem educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Oremos por eles, na mais pura fraternidade. A terra está cheia de espíritos dessa classe, pois nela predomina sempre o mal, por existirem mais espíritos impuros que espíritos elevados. Aos trabalhadores da verdade, nós pedimos que não esmoreçam na luta, porque a luz sempre espanca as trevas. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja qual for esse próximo, porque no passar dos dias e anos, os espíritos que sejam da mais baixa escala, mudarão e despertarão para a luz do entendimento. O Mestre dos Mestres veio à Terra para modificá-los e entregou-se à sua fúria como sendo vencido, para vencê-los pelo seu amor.
Todos conversamos uns com os outros por quaisquer meios, despejando o que temos de dentro para fora, e quem escuta se encontra em melhor posição para analisar quem é o que está falando. Geralmente, as pessoas pensam que o que fala mais na terra é sábio. Como se enganam! O mais sábio é o que sabe falar bem. Devemos conversar somente na dimensão do Cristo, colocando-o no nosso lugar e nos perguntarmos: se fosse Jesus, será que ele diria isso que acabo de falar? Graças a Deus existe no mundo muita gente já preocupada em melhorar, o que transparece na sua busca, pelo seu comportamento ante os outros e pelo trabalho que realiza, desde quando seja em silêncio. O objeto dos espíritos impuros é guerra em todas as linhas que a discórdia possa manifestar. Mesmo ouvindo e sentindo os frutos da colheita, deles se esquecem imediatamente, por sentirem fome de inferioridade. Eis porque estamos empenhados no livro espírita, mais livros e sempre livros, porque o livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprende também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência, e os assuntos serem leis estabelecidas por Deus. A verdade está em primeiro lugar para ser anotada. Entre mentes, os que já têm o costume de trabalhar dentro de si mesmo, querendo melhorar suas próprias condições de vida, devem continuar nesse exercício, por não existir outro caminho para a libertação. O maior valor do homem é procurar a sua própria educação. O aprimoramento deve ser a primeira meta do estudante da verdade. Quem desconhece os seus próprios erros, errando, é o cego da parábola, e quem guia cego sem ter luz própria, é pior do que o guiado. Fim.